Legends of Death. Olá, Headbangers, estamos começando mais uma edição do Legends of Death número 44, hoje Legends Uncut. E também começa hoje temporada bônus, somente com edições bônus. Hoje no programa Lullaby, estreia da temporada bônus, Papa Necrose no bônus e banda do mês. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death. Agenda Legends. Agenda de shows: Vital Remains, Rival Decay e outras bandas toca 14 de julho em Fortaleza. Repúdio e outras bandas toca 29 de julho em Ribeirão Preto, São Paulo. Somos a banda Rastros de Ódio e estamos no Legion of Death. Imagina o programa gravado na rua com som de cachorro, carro na rua, gente gritando. Pensou? Legends criou o Legends Off-Road. A cada 10 edições, 3 são off-road. Isso mesmo, todo na rua. Legends Off-Road, toda semana, aqui no Legends of Death. Certo, Mel? Fazer um convite aí pra galera do metal, os Headbangers, ao canal Legends of Death, alright?
parceiros nossos aí via YouTube, galera aí do Legends of Death. Grande abraço aí, Titio Brombrão aqui do Comando Noise, recomenda aí Legends of Death. Alright? Um abraço, é nóis. Você está ouvindo o melhor programa do seu rádio. Legends of Death. Apresentação: Adelso Martins. Falou aí, Rastros de Ódio no Legends of Death número 44. Hoje, Uncut. Isso mesmo, edição sem cortes, inteira direto, com tudo saindo. Lembrando que estamos no temporada bônus, né? Uma sessão de edições antigas que ficaram para trás com somente uma banda. A gente está refazendo essas edições, colocando todas com 2 bandas e também todas com 1 hora de duração, né? Algumas edições têm 30 minutos, algumas têm 44, e essa e a ideia é colocar todas com 1 hora de duração, certo? Já tem Lullaby. Metal Militia, Web Radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. O Web Radio mais trepidante da web agora fechou parceria com Legends of Death. Então pega o fácil, escolha uma data: terças 18 horas, quintas 16 horas reprise e sábados 22 horas reprise. Entre no site metalmilitia.com.br. Você também pode ouvir pelo celular. É só baixar o app para Android no Google Play Metal Militia e ouvir o melhor do metal mundial na palma da sua mão. Metal Militia, Web Radio com o melhor do metal mundial e os grandes nomes do metal nacional. Metal Militia. Salve aí, eu sou o Mano Joker, vocalista do Ganga aqui de MG. Nós também estamos no Legends of Death. De volta no Legends of Death número 44, hoje Legends Uncut e também temporada bônus. Nós estamos com a entrevista. Agora vamos começar com Lullaby, né? Então, de um black aí de São Paulo desde 1990, né? A vocalista Lullaby começou com a banda Devaneios, né? Ficaram juntos aí por um ano, né? Antes que tivessem aí problemas musicais que acabaram os separando, né? Depois disso, Lullaby fundou uma banda feminina chamada Lux Ferry em 87. Essa banda durou até 88, quando Lullaby também saiu por desentendimentos pessoais. Nas palavras dela, né, a banda briga muito e não tem como levar o trabalho adiante. Então, ainda em 90, ela gravou sua primeira demo, já como Lullaby. Em 93 saiu seu clássico EP My Master Lucifer, e a horda seguiu assim com demo e EP, até que em 2000 finalmente veio à luz do dia o debut Enchantress, né, com seus últimos ecos aí do black metal que a consagrou, né, mas já dando sinais aí da nova fase que viria adiante, a fase vampira, que se intensificou aí no álbum seguinte de 2005, o Lamento do Vampiro. Hoje Lullaby escreve, não lança nada há mais de 10 anos, mas o legado que ficou é lendário. Eu fiquei muito assustado na época que eu ouvi o My Master Lucifer, em 93, né? Aquela voz e a postura da banda era assustadora, né? Quem estava começando no metal extremo na época, com certeza achou muito esquisito, porque era muito forte, era muito, sabe, o clima, aquele legítimo black metal mesmo, assim, o que ele tem que passar em termos de clima, esse EP passado. Bem-vinda, Lullaby, ao Legends 44. Começando a entrevista com Lullaby, né, de São Paulo, conversando com nós. Uma honra aqui no Legends of Death 44. Mais de 10 anos aí sem lançar nada, né? Pode dizer que Lullaby acabou? A banda não acabou, porque eu nunca fui banda. Meu trabalho é solo. Entrevista. Às vezes o fato de a banda estar inativa não quer dizer que tenha acabado, né? Você é uma banda de uma pessoa só, né? A banda já tem um bom legado aí. Foi uma opção levar o projeto adiante somente com um membro? Foi uma opção levar meu projeto sozinho, porque com as bandas
não saía nada, todo mundo só discutia e não entrava em acordo. Como surgiu a Lullaby? A Horda surgiu da minha vontade de fazer minha música. O programa Légions foi para a lista. Toda semana a gente analisa um programa antigo. Comentários, análises, crítica. Arquivo Légions. Toda semana no Légions. Nós somos da Human Rights e estamos no Legions of Death. Sequência Legends of Death número 44, edição Uncut, sem cortes e temporada bônus. Agenda de shows: Infected, Sphere, Atropine e outras bandas tocam no Damned Festival, 8 de julho, em Teutônia, Rio Grande do Sul. Torture Squad toca 15/7 em Araraquara. De volta à sequência do Legends of Death número 44, voltando à entrevista com a Lullaby de São Paulo, Black Doom. É uma lendária banda dos anos 90. Quem foi headbanger nessa época com certeza lembra, né, da forte presença do Lullaby e seu EP mais Master, Lucifer, entre outros trabalhos que também são muito bons. Entrevista. Você trafega também no mundo literário, né? Você gosta de criar aí suas poesias, escreve, já tem livros lançados. Queria que você comentasse sobre essa parte. Sim, eu escrevo e eu adoro escrever. Escrever é uma viagem. Você vê os personagens na sua frente, vivendo aquilo. É muito legal. Tá aí uma boa definição para criar, né? É uma viagem, realmente. Entrevista. A banda começou bem satânica, né? Depois o som e a letra foi tomando outro direcionamento aí bem distante do que era no início, né? Pode-se dizer que essa mudança foi um curso natural? Eu acho que as minhas letras continuam as mesmas. Eu não acho que mudou tanto. É que agora eu falo também de vampiro. A Lullaby tem um forte teor erótico, né? Queria que você comentasse isso. Teor erótico? Tem a ver com minha música também. Uma coisa complementa a outra. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death. Sequência do Legends of Death número 44, edição Uncut e temporada bônus. Agenda de shows: Endless, Carnage e outras bandas tocam 8/7 em Jandira, São Paulo. Ingressos R$20. Cadaveric Infection, entre outras bandas, tocam 15/7 no Recife, Pernambuco. Entrevista. Voltando com a entrevista com a Lullaby aqui no Legends 44 Uncut. A Lullaby foi muito criticada no passado, né? Como você reage a essas críticas? As críticas, eu não sei se eu tive muitas críticas ruins. Acho que eu vi e achei ok. Quais os próximos planos aí para o futuro, né, da banda? Eu não sei se eu vou fazer mais alguma coisa logo lá pra frente. Pode ser, eu penso, mas por enquanto ainda não. Queria que você passasse a agenda e suas palavras finais. Stay heavy metal. Legends of Death. Ok, chegando no fim da entrevista com a Lullaby aqui no Legends of Death número 44 Uncut. Agradecer a própria Lullaby, né, que é a única membro da banda, membro principal. Claro que, né, tem os guitarristas, por exemplo, de sessões de estúdio e tal, mas o nome que por trás do Lullaby é sempre, né, a mulher chamada Lullaby, certo? Quero agradecer a você, a Lullaby, pelas palavras aqui no Legends 44. Legends of Death. Tocar 2 sons do Lullaby aqui no Legends of Death.
Legends of Death. De volta à sequência Legends of Death número 44, agenda de shows Dead Fetus Collection tocam com outras bandas em Sorocaba, 15 de julho, outras 11 bandas. Cadaverais e outras bandas tocam 8 de julho em São Luís, no Maranhão. Já tem bônus Legends of Death. De volta ao Legends of Death número 44, agora rolar um bônus aqui no programa. Falar um pouco a respeito dessa temporada bônus que a gente está entrando a partir de hoje. São várias edições que vêm pela frente, todas sequenciadas. É o seguinte, a gente pegou várias edições antigas que não atingiram 1 hora de duração e vamos, refazê-las, acrescentar um bônus até completar essa 1 hora de duração que vai sair nas próximas edições, certo? Então são várias edições, são cerca de 10 mais ou menos. A gente vai estar completando com material novo e o bônus, que é a edição original, entra na parte final do programa. Então depois da vinheta você já vai entrar na parte bônus do Legends 44. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death. Olá, Red
Headbangers começando a edição de Legends of Death número 13. Hoje, banda Papa Necrose, Death Metal da Bahia aqui no programa. E ainda, banda do mês. Hoje, a novidade é que a gente vai estar iniciando uma edição spot do programa, né? Isso, metade do tempo. Um teste, né? E ainda a gente está de volta aos estúdios, né? Depois de 3 edições aí na estrada, na rua, no cemitério, a gente está de volta na edição no estúdio e também na edição spot, né? Com apenas uma entrevista, metade do Legends of Death. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco, old school. Contato pedido, legiõesdamorte@gmail.com ou ato 19995421862. De volta no programa Legends of Death número 13, né? Agora entrevistar a banda Papa Necrose, Death Metal da Bahia, né? Sabe que a banda começou em 2010, né? Já gravou aí uma demo, tá na batalha faz tempo, tem tocado bastante aí no interior da Bahia e Salvador. Gravou a demo Drive into Evil, né? De 2014, né? E mostrou aí um puta vocal podre, um som bem old schoolzaço mesmo, defão, classudo aí do Papa Necrose. Já ficou claro, evidenciada nessa demo. Aliás, alguns trabalhos que a banda tinha soltado antes de forma informal, né, que eu tive acesso, já tinha essa veia nervuda da banda, né? E ainda soltou um split, né, com Disformes, saiu esse ano também, integrando aí a discografia do Papa Necrose. A banda tá para soltar um full álbum, né, aí nos próximos meses, né? E é com eles que a gente vai conversar agora aqui no Legends of Death
número 13. Bem-vindos a Papa Necrose no Legends. Você que tem banda, envie seu material pra gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com ou no nosso WhatsApp 19995421862 ou ainda Facebook/Legions Rádio. Começa a primeira pergunta aqui pro Papa Necrose, né? Death Metal da Bahia aqui no Legends of Death, né? Saiu um split, né, do Papa esse ano. Queria saber como é que partiu a ideia de fazer esse trabalho. Hey, irmãos que assistem o Legends. E aí, beleza, meu velho? Muito grato aí por ter disponibilizado esse espaço pra falar um pouco sobre a Papa Necrose. É o seguinte, esse split aí, na verdade, foi uma parceria que tivemos com o nosso companheiro lá de Piauí, Teresina, que é o Elton. Ele que é responsável pela distro Death Rain Rex e também o Zine, né, Visão Underground Design. E aí ele teve uma ideia, uma certa feita, para fazermos um split de death metal com a junção aí da Papa Necrose, a Disformes de Piauí e também a Death Invoker do Peru, né? Só que acabou que o pessoal do Death Invoker não houve possibilidade de mandar o material, então ficamos nós mesmos aí, Papa Necrose e Disformes, nesse split aí que foi lançado no início de 2016, né? Início desse ano aí, e começamos a gravação desse material no passado, né? De total devoção, total culto realmente à morte, como diz já o título do próprio split. Então tivemos a parceria aí das distros aí que fazem o suporte do underground, né, nacional, principalmente daqui do Nordeste, que foram aí Hells, né, do nosso brother aí Alan, de Ilhéus. Teve também o apoio aí de Patrick, da Infernal Rights, o próprio Elton, né, idealizador desse split, que representa aí a Death Rain Rex, e também, né, o brother da infame maldito distro, né? Então eles se juntaram aí e deram suporte para o lançamento desse split aí. Ficou muito foda, inclusive as faixas meio das formas ficaram excepcionais. Certo, um split é sempre importante porque, né, ajuda a divulgar mais a banda para o público de ambas as bandas, né? Uma divulga o nome da outra e vice-versa, tá certo? A banda já tem uma qualidade já pra full, né? Faz muito tempo já que a banda já veio meio pronta, assim. Qualidade absurda do Papa Necrose. É um som death de raiz mesmo, aquele legítimo. Então eu queria saber quando vai sair já esse fulente aí. Papa Necrose já está com o repertório já todo pronto para já iniciar as gravações, né? A gente está esquematizando apenas mesmo uma data que provavelmente comecemos a gravar aí mês que vem. Mas já estamos com a arte pronta do álbum, já estamos também com os parceiros que irão lançar, tudo esquematizado já, por sinal, e apenas basta metermos mão mesmo e começar a fazer a gravação aí de mais um apertado aí, né, que será mais um material foda daqui de Salvador, né? Na verdade aqui em Salvador as bandas que são sérias e que têm um comprometimento em passar uma coisa real, realmente na grande maioria das vezes os lançamentos são muito fodas, e a gente vai se empenhar para manter essa linha aí, manter essa tradição das bandas baianas, né, principalmente daqui de Salvador, e continuar levando esse legado aí do death metal real, puro, agressivo e corrosivo direto, né? E então, mês que vem já começamos a fazer essas gravações aí, já estamos bem encaminhados para começar. A partir do que eu já conversei com os parceiros de lançamento, bem provável que ano que vem, né, de início a meado do ano que vem, já podemos aí
estar com o material já físico pronto, né? Já que vamos fazer o procedimento de gravação aqui em Salvador mesmo, no estúdio do amigo nosso Sidney, né? E depois que tiver prontas as gravações, vamos enviar para fora, lá para o Canadá, para o Geracravo, fazer o procedimento de mixagem e masterização, para dar uma qualidade que o nosso público podre aí merece. Um fulente é muito importante, né? Praticamente um cartão de visitas grande, assim, joga a banda na estrada, no turnê, é indispensável aí, a mais do que na hora, né? Eu queria saber como é que foi a transição, né, da banda anterior que vocês tinham, né, o Unha Encravada, o Papa Necrose, né? Como se deu isso? Porra, Insano, olha só, em final de 2007 para 2008, eu tinha um projeto bem malucão aí com meu irmão, né, Marcelo, ele tocava bateria na banda. E era um projeto assim de diversão mesmo, chamado Unha Encravada, né? A intenção era fazer um som meio punk, com algumas pitadas de metal, né? Como por exemplo o Ratos de Porão fazia com a Anarcofobia. E aí nessa época aí fomos amadurecendo as ideias e tal, deixou de ser algo que simplesmente seria brincadeira para se tornar algo mais sério, com a possibilidade de apresentações ao vivo. E aí a partir daí criamos alguns contatos com os amigos que já eram bem enganjados dentro do meio do metal, né, do underground aqui de Salvador. Aí o que acontece? Meu irmão acabou saindo da bateria e acabou adotando um amigo nosso, começou a tocar a bateria, né, Diego, e aí a partir daí a gente começou a engatilhar para haver a possibilidade de criar a Papa Necrose, né. Então eu acabei saindo do vocal, né, passando só a tocar a guitarra. Aí houve também um amigo nosso acabou saindo da banda para ir fazer os estudos, começou a estudar, e então na verdade passou por várias modificações a banda até chegar à formação que hoje em dia acredito ser a formação mais coesa e mais podre que tem, né, que temos. Mas foi uma coisa que aconteceu nessa transição aí da Unha Encravada para Papa Necrose, foi algo muito espontâneo e foi assim, não teve nem como perceber muito bem, né, quando se deu a necessidade de se trocar o nome e tal, que o nome Unha Encravada, né, é um nome bem voltado ao punk mesmo, a hardcore, essas coisas assim. E aí a gente mudou um pouco da linha lírica da banda, passando a fazer críticas diretas quanto à questão de religião e nunca perdendo também as críticas quanto à questão de política. Então a partir daí incorporamos mais o nosso som, incorporamos também coisas fundamentais para que mudasse também o nome e a linha da banda, né? Passando a se tornar Papa Necrose e, como sempre, executando o som antigo, né? Um death metal que nos intitulamos aí Old School Death Metal. Tirando o vocal, né? A saída dos demais integrantes da banda, né? O pessoal que andou deixando a banda, influenciou de alguma forma no som da banda e tal? Ou não necessariamente? Como eu acabei até respondendo um pouco, né, dessa pergunta aí na pergunta anterior. Com a saída de alguns dos integrantes, acabou a gente tendo que adotar outro estilo de som, né? O som ficou muito mais encorpado, a técnica cresceu também, né? A gente utilizou as referências que a gente já tinha, mas que não botava em prática. A gente passou a seguir mais as referências que a gente tinha, as influências, como bandas death metal como Death, próprio Cannibal Corpse, The Side, principalmente nossa influência o Obituary, que a gente respeita e curte muito mesmo, e o Gorguts. Então bandas como essas aí que acabaram fazendo nossa cabeça totalmente, e a gente houve a pretensão de continuar a levar uma linha de som que chegasse o mais próximo possível disso aí, né? E
e que assim a entrada de alguns integrantes, como ocorreu mesmo a saída do nosso baterista Diego, da gravação da demo até o split, a entrada de Rafael, né, que acabou ajudando e também acrescentando muito, não está desmerecendo ninguém, mas ele tinha uma técnica também um pouco mais apurada, e acabou a gente fazendo um som mais pancadão, né, mais porrada mesmo, mais agressivo. E aí Carlinhos também acabou entrando na banda, e aí só fez somar muito mais, né? E com a entrada recente agora de Eric no baixo, né, a gente vem fazendo um som foda mesmo, assim, um som que principalmente eu curto, né? Eu nunca faria algo que eu mesmo não curtisse. E a gente tenta fazer de tudo para que o som continue nessa linha aí, corrosiva, né? Recentemente aí a entrada de Thiago, né, que é batera também da Putrefação e da Heretic Execution daqui de Salvador. A gente vai começar a iniciar as gravações justamente com ele. Eu acredito que essa gravação vai sair tão podre quanto os materiais anteriores da gente saiu. E a tendência é sempre estar apodrecendo muito mais. Dando sequência ao Legends of Death número 13, né? Hoje entrevistando aqui banda Papa Necrose, Death Metal da Bahia. Eu queria saber de vocês, vocês que estão inseridos na cena da Bahia, né? Tem grandes bandas aí, uma cena realmente rica, né? A cena muito pungente, sempre saindo bandas importantes, bandas grandes, bandas de nomes nacionais, inclusive, e bandas pequenas muito boas também. Assim, o pessoal da Bahia tem uma veia forte. Eu já ouvi bandas pequenas daí e tem uma qualidade impressionante. Bandas que já nascem meio que prontas, precisando só uma boa produção para seguir em frente. Então, vocês que estão inseridos aí na cena da Bahia, queria que vocês comentassem um pouco dessa cena baiana. Cara, eu posso falar quanto à questão da Bahia, assim, né? Os headbangers daqui de Salvador, principalmente. Eu falo uma coisa, é uma cena que não é gigantesca, né? Porém, uma cena muito real, velho. Aqui em Salvador não tem espaço para bandas como existe em alguns lugares aí, alguns estados do Brasil, como bandas que seguem linhas falsas, entendeu? De white metal, black metal, e isso e aquilo, blá blá blá. Essas fezes aí que o pessoal tenta de qualquer jeito agregar um movimento, aqui não tem força, sacou? E eu digo uma coisa a você, as bandas daqui, a maioria delas são bandas muito verdadeiras, muito fodas, que fazem um som bastante original, né? Tanto as bandas de black metal quanto as de black metal a heavy metal até rock and roll, entendeu? As bandas daqui são muito reais, bem originais, né? Posso citar algumas. Tem a Eternal Sacrifice, que pra mim é uma das precursoras nesse estilo de som, black metal pagão, sinfônico, né, a certo ponto, ópera black metal, né? É uma dos precursores aqui no Brasil e quem acredita que no mundo também, né? Uma qualidade incrível. A Mystify dispensa comentários, né? Tem a Red Hunter também de Death Metal e outras bandas aqui, a Scarnion, a Putre do Semen, né? A Heretic Execution, Putrefação CM, muitas bandas, inclusive as bandas que começaram agora também são bandas muito fodas, né? E os headbangers aqui são bem servidos quanto à questão dos eventos daqui. Normalmente tem bandas fodas. O problema daqui em Salvador é o seguinte, tem pouca gente para investir nesse meio, né? Que não tem um bar, um pub que seja mesmo para essa onda aí do metal, que não existe. Aqui, para você ver, aqui não tem mais lojas de CD, né? Pouquíssimas lojas de camisa, que aqui mesmo mantém aí no suporte quanto à questão de quem quer adquirir camisas é Isla, né? Rockwear. Então, tem sido complicado, mas quando se fala em headbangers, os headbangers aqui em Salvador, pra mim, são os mais fodidos, mais podres do Brasil, sacou, velho? E assim, as coisas aqui ocorrem da maneira mais real possível. E quem vacila aqui se fode total, velho. É queimado mesmo. E vai pro lugar onde merece, sacou?
E a produção de shows, né? Ela mudou muito assim de quando vocês começaram pra hoje em dia, não? Caramba, mudou muito mesmo. Quando a gente começou a tocar 6 anos atrás como Papa Necrose, né? Primeira apresentação que a gente fez ao vivo aqui em Salvador, foi uma questão de, assim, penou muito, né? Foi um trabalho horrível pra gente conseguir tocar, porque aqui em Salvador tem um certo problema que o pessoal é meio de panelinha, né? E aí os produtores chamam determinada banda, aquelas bandas indicam as bandas que são dos parceiros deles, né? Coisa meio de compadre assim, né? Hoje em dia melhorou demais isso aí. Antigamente produção era as mesmas bandas sempre, velho. Hoje em dia se dá mais espaço às bandas novas que estão começando mesmo. Eu mesmo faço parte de uma organização aqui. A gente tem uma produção, eu e o vocal da Papa Necrose, Alessandro, chamado Profanos. E aí a gente fez 3 edições de um projeto nosso chamado Live to Evil. E aí a gente chamou bandas fodas para tocar, como Deformity BR, e chamou bandas novas para tocar também, como uma banda que existe aqui, né? Existia, chamada Nuclear War. Então a gente faz de tudo para dar oportunidade a bandas novas, porque a gente sabe que ninguém já começa, né, velho, numa produção ou encaminhado totalmente. E eu acredito que, por exemplo, o Sarcófago não começou já foda. Eles precisaram de alguém para estar ajudando ele no caminhar, né? Então, se a gente não abre portas para as bandas novas, né, que tem que ser, lógico, real, aí a cena não se renova, né, velho? Então, hoje em dia a produção tem melhorado cada vez mais. Aqui em Salvador existem eventos tanto no centro quanto em orla, quanto em bairros periféricos e favelas. Não tem problema, a gente mesmo encara verdadeiramente um underground como deve ser, né? E independente do evento ser no centro ou num bairro periférico daqui, sempre de alto padrão e muita qualidade, né? Aí vai depender só da produção que está envolvida, se é séria, se dá o valor devido às bandas, mas tem melhorado bastante. Danilo, você tem um projeto paralelo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre ele. Já faz um tempo, né? Na verdade, logo após que eu terminei com a unha cravada e passei mudamos aí a banda para Papa Necrose, eu já vinha pensando já em fazer um projeto paralelo, mas não tinha condições ainda, também pela questão da experiência que eu tinha que adquirir ainda com gravações e tudo mais. Mas desde essa época aí, mais ou menos 2009, já pensava em fazer um projeto paralelo, né, de death metal mesmo, doente, podre mesmo, aquela doença total cerebral, aquela doença cerebral mesmo, sair pus do ouvido. Então já pensar em fazer esse projeto paralelo, não tinha ainda o nome, né, mas já imaginava como seria. Então fui amadurecendo o pensamento, né, por todos esses anos aí, e esse ano eu conversei com meu irmão aqui, o brodaço Michel Lunatic, ele que é integrante, baterista da Morbid Perversion, e a gente esquematizou, né, no home studio dele, gravei 6 faixas para um EP, né, vindouro aí, que provavelmente mês que vem, o final de outubro, meado de outubro, estará já em mãos o material físico. Chamada Rottenbroth, que é um projeto paralelo, como eu disse, né, a Papa Necrose. Então é um death metal doentio, bem na linha mesmo do Autópsia, do Impetigo, na linha do Asphyx. Aí então as faixas já estão até gravadas, né, e aí aguardar agora apenas mesmo os nossos parceiros aí, que a gente já tem fechado, fazer o lançamento desse material podre, né, fudido que será. Total Visions of Autopsy. Passa uma agenda de show pra gente, com datas. Esse projeto paralelo aí, eu não pretendo fazer execuções ao vivo, né? Será só para gravação mesmo. Inclusive, ano que vem, é bem provável estar dando início já à gravação do primeiro álbum.
Esse que gravei recentemente, as 6 faixas, contendo um cover aí do Asphyx The Hack, fará parte do EP, né? Que aí já tem lançamento, já bem provável ter lançamento aí através do nosso brother Jaime da Metalvox, né? Com o Elton também, na parceria também, Fernando, Flávio, bem provavelmente lançar aí, bem provável mês que vem, até meados de outubro, e lançar essa doença aí total. A entrevista com a banda Papa Necrose e Death Metal da Bahia, aqui no Legends of Death número 13. Agradecer a banda, a atenção ao Danilo Wagner, né, que cedeu aí a entrevista. Começar o bloco já com Papa Necrose, Find Their Eyes.
Legends of Death número 13, né? Rolou isso do Papa Necrose aqui para a entrevistada de hoje no programa. Hoje o Legends versão Spot, né? Versão Pocket, aliás. Rolou Find Their Eyes, né? Que é um cover do Obituary, né? Que a banda é muito fã. E ainda uma outra canção da demo Drive to Evil 2014 aqui no Legends of Death. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa, seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legends of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legends of Death. De volta para o programa Legends of Death número 13. Hoje entrevistamos aqui a banda Papa Necrose e o programa tá pocket hoje, né? Tá curtinho. E agora vamos para a banda do mês. Hoje Gold Penis, né? Que é uma lenda aí do metal nacional, todo mundo já conhece. Uma banda clássica, das classiqueiras antigas. Que começou no início dos anos 90, né? Em Santa Catarina. Já tem aí uma porrada de trampo, desses 5 álbuns. Né? A banda lança trampo direto, é muito ativa, não para. Esse ano saiu um álbum muito engraçado, tipo uma paródia, né? Eu nunca vi uma banda fazer uma coisa dessa. Saiu uma paródia do filme Apocalipse Now, do Coppola, né? A banda lançou um álbum chamado Apocalypse War, parodiando esse filme. E ainda soltou esse ano um split, né? Com o Purgal aí, que é um black metal fudido da Itália. E isso prova que a banda tá muito ativa, né? Banda do mês aqui no Legends of Death número 13. Pau! Legends of Death.
Volta para o Legends of Death número 13. Hoje, banda Cold Penis aqui no Banda do Mês, rolou a Final Atomic, né? Ao vivo aí da banda, e ainda uma faixa do novo álbum Apocalypse War, a Coronel Bill, aqui no Legends of Death número 13. Algumas bandas carregam algo em comum: voltas melhores, começos fodidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legends of Death. Bloco temático, toda semana no Legends of Death. De volta no programa Legends of Death número 3, a encerrar o programa de hoje. O programa tá curtinho, tá pocket. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. O programa Legends foi pro analista. Toda semana a gente analisa um programa antigo. Comentários, análises, crítica. Arquivo Legends. Toda semana no Legends. Algumas entrevistas não entraram no programa. Descubra por que no zinelegions.blogspot.com.br. Para edições antigas, vai em Facebook/Legends Rádio. Ou se você é um pouco mais exigente, o Legends tem sua versão impressa. É o Zine Legends On Demand. Peça o seu no legiõesdamorte@gmail.com. Ou se você quer mandar material da sua banda, 19995421862. Legends of Death. Toda semana, 1 hora de porrada.